Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os personagens dos quadrinhos que foram popularizados pelos filmes. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição. Chega de enrolação e vamos lá. Lex Luthor, primeiro de tudo, sim, ele já era relativamente conhecido fora dos quadrinhos, mas foi no filme de Superman em 1978, o personagem foi alavancado para o estrelato e ficou mais uma vez consolidado o seu título de o Nêmesis do Superman. Lois Lane, assim como Lex Luthor, ela já era relativamente conhecida fora dos quadrinhos por conta da rádio, de um filme lá que ninguém viu do George Reeves e algumas animações do Superman lá da época, mas é indiscutível que ela finalmente entrou para o estrelato e ficou conhecida pelo grande público pelo filme do Superman de 1978. Thanos, apesar dele ter aparecido em alguns desenhos como do Surfista Prateado, Super Hero Squad e ter uma popularidade considerável nos quadrinhos, querendo ou não, ele havia aparecido em mídias muito nichadas, mas o grande público começou a conhecê-lo naquela cena pós-crédito de Vingadores de 2012 e quando ele fez a sua estreia triunfal em Vingadores Guerra Infinita. General Zod. Quando ele apareceu, ele não deu tanto ibope assim, se não me engano, eu acho que ele até foi morto juntamente com seus comparsas pouco tempo depois de aparecer, mas foi no filme Superman 2 de 1980 que General Zod, Ursa e Non acabaram sendo conhecidos, em especial o General Zod, tanto que quando o General Zod aparece em alguma animação ou qualquer outra mídia, coincidentemente o seu visual é muito semelhante ao do filme dos anos 80. Agatha Harkness. Apesar de ter uma importância imensa nos quadrinhos, principalmente nas histórias do Quarteto e da Feiticeira Escarlate, ela não teve tanto reconhecimento fora dos quadrinhos, aparecendo, se não me engano, em um único episódio de X-Men Evolution. Mas tudo mudou em 2021 quando estreou a série WandaVision ou WandaVision, em que ela foi adaptada na personagem Agnes e acabou caindo nas graças do público, tanto pela interpretação da atriz Catherine Hahn quanto pela sua trilha sonora. Foi a Agatha e mais ninguém. Pacificador. Apesar de ter uma história muito criativa, principalmente a sua versão pós-crise das Infinitas Terras, ele acabou não tendo tanto reconhecimento, não participou de grandes equipes, quando aparecia era bem esquecível porque os roteiristas não conseguiam pensar o que fazer com ele, considerando até um personagem datado e fora do seu tempo. Mas no filme Esquadrão Suicida, dirigido por James Gunn, o Pacificador, interpretado pelo John Cena, acabou roubando a cena. Houve um maior interesse por ele, tanto que ele acabou ganhando uma série no HBO Max. Nos quadrinhos, ele finalmente ganhou reconhecimento e com certeza ele vai aparecer em algum jogo no futuro. Killmonger, vamos começar pelo fato que ele não tinha uma história tão interessante, ele não conseguia suprir aquele papel de Nêmesis do Pantera Negra, e também, querendo ou não, se o Pantera Negra mal era conhecido, imagina seus vilões que são tão obscuros e tão nichados. Mas tudo isso mudou com o filme Pantera Negra de 2018, em que apresentou Killmonger como o principal antagonista do filme, com uma história marcante e uma interpretação do Michael B. Jordan que atraiu bastante o público, tanto que nos quadrinhos ele acabou sendo redesenhado para se parecer mais com o ator. Guardiões da Galáxia, tudo bem que dá pra jogar a desculpa de é porque eles são um grupo muito recente, então claramente eles não teriam a mesma popularidade de um Homem-Aranha ou um Batman da vida, mas o que a gente não pode negar é que era uma história mais nichada, com poucos fãs, não tão apreciada, e só depois do filme do James Gunn sobre Guardiões da Galáxia, eles acabaram se tornando uma das equipes mais amadas, ganharam uma série própria que continua até hoje, com vários membros entrando e saindo, tendo seu próprio desenho animado, fazendo crossover com outros personagens, além de um jogo que saiu recentemente e que é bem aclamado. Sanguinário, com certeza esse deve ser o caso mais recente de personagem dos quadrinhos que depois que apareceu em um filme, acabou sendo aclamado e ficou popular, porque o Sanguinário era um vilão bem qualquer coisa lá da década de 80, 90, um justiceiro misturado com um Rambo genérico que deve ter feito uma, duas aparições, mas não fez coisas tão grandiosas. Mas depois do filme do James Gunn do Esquadrão Suicida, em que o Sanguinário foi interpretado pelo Idris Elba, ele simplesmente se tornou um dos personagens mais amados e conhecidos, tanto que quando ele voltou nos quadrinhos, ele ficou com um visual parecido do Idris Elba, com aquele visual meio Alien, o Oitavo Passageiro, ou Juiz Morte do Juiz Dredd. Homem de Ferro, o exemplo perfeito e sempre lembrado quando se fala personagem dos quadrinhos que acabou sendo amado depois de aparecer em um filme, porque o Homem de Ferro, originalmente, era pra ser um personagem que você não gosta, porque ele é um babaca, egocêntrico, narcisista, metido. Não era um personagem que vendia pra caramba, tanto que ele tinha que juntar com outro personagem pra não perder a sua revista e com poucas histórias marcantes. Mas quando saiu o filme do Homem de Ferro em 2008, em que ele foi interpretado pelo Robert Downey Jr., ele simplesmente se tornou um dos personagens mais amados, facilmente um que vendia pra caramba. Acabou ganhando histórias que se tornaram clássicos modernos, além de não precisar se juntar com ninguém para evitar que fosse cancelar sua revista, porque ele era mais do que suficiente para se manter.
E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente e dê o seu like. Dê sugestões de que vídeo vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e encher o vídeo de like caso gostem dos meus vídeos. Então sou o Android, tchau.